né? Então, o meu caminho começou aí com 17 anos, né? Hoje já são mais de 20 anos. E assim, aí começou aqui no país, né? Eu fiz cerca de 3 vezes o curso de medicina antroposófica do meu pai, né? E ele sempre realmente foca, um dos focos do curso dele é injetável. Então, isso foi bem forte com ele. E depois, quando eu fui para a Europa, eu estudei na Alemanha e na Suíça. E fiz estágio, fiz um novo curso de medicina antroposófica na Alemanha, né? Fiz estágio em empresas de vis com álbum também, na Alemanha e na Suíça. E, enfim, aí a paixão vai crescendo, né? E como a gente já conversou algumas vezes, né? É apaixonante ver um hospital imenso, cirurgia, exame laboratorial, vários exames complementares de imagem, e a gente vê um arsenal terapêutico, a gente pode chamar de integrativo, né? No caso, medicamentos antroposóficos, homeopáticos, injetáveis, uma variedade enorme, né? Armários e armários de injetáveis para tudo. Então, por exemplo, quando eu fiz estágio na pediatria da Fielder Clinic, que é um hospital antroposófico na Alemanha, eu vivenciei muito crianças chegando na emergência com febre, faringite, e assim, a medicação de escolha inicial não é medicação alopática, né? Lógico que o pediatra ele vai avaliar se existe essa possibilidade de se iniciar um tratamento natural e deixava-se, na maioria das vezes, o tratamento convencional como alternativo. Então, é uma inversão total de valores, né? Isso é muito lindo, né? A medicina alopática como medicina alternativa. Isso eu vivenciei lá, no hospital, né? E também vivenciei cirurgiões, né? Fazendo em conjunto, né? Então, um paciente ele vai fazer uma cirurgia, a gente quer estimular a recuperação do tecido cutâneo dele, a gente pode oferecer uma silícia injetável, né? E aí ele escolhia dinamização, enfim. Um paciente com alguma infecção, tem herpes, tem beladona, tem febre, tem retenção de líquido, enfim. Um raciocínio clínico muito mais completo e abrangente, né? E o mais importante nisso tudo, uma resposta clínica muito efetiva, né? E falando dos queridinhos, né, dos injetáveis, né, um dos grandes motivos de tantas viagens para a Europa foi o Viscum álbum, né? É o queridinho, é o mais estudado dentro da medicina antroposófica. E assim, Micael, quando você chegou no Brasil com toda essa carga, bem, você já trabalhava com isso, mas como é que você enxerga a visão do médico no Brasil com relação à antroposofia, mesmo aqueles que até gostam, que até aceitam a antroposofia, mas comparado aí ao que você viu fora do Brasil? É o que você falou no início dessa live, né? Eu via muito lá estudei mais na Alemanha e na Suíça, na Europa. Lá, muitos médicos alopatas, eles prescrevem medicamentos antroposóficos, medicamentos homeopáticos, né? Aqui no Brasil, parece que existe essa divisão. O médico antroposófico, ele vai prescrever, às vezes, só medicamento antroposófico, o médico alopata só medicamento alopático, e quem sai perdendo? Não é o médico, não, é o paciente, por conta de um preconceito, né? Na verdade, por que a gente fala de medicina integrativa? Porque não existe essa divisão tão certa assim. A gente precisa usar o que for necessário, né? Então, no Brasil, existe essa divisão. Lá, eu vi uma liberdade muito maior. Talvez hoje exista essa abertura, né, maior por conta do conhecimento por parte de vários profissionais das nossas medicações injetáveis ou das nossas outras medicações por via oral. Eu percebi isso também. Até quando você viaja para os Estados Unidos, até para a Europa, você chega em qualquer farmácia, você acha prata coloidal, você acha lá homeopatia, óleos essenciais para criança, tudo em farmácias, né, em supermercados, de forma muito livre. Aqui ainda é uma substância ou substâncias que são encontradas em locais específicos só para aquilo, e é um público muito específico que usam, é um médico que tem aquela formação, não é, se chegar hoje qualquer médico no Brasil, ele não, de uma maneira geral, ele não sabe do que se trata, né? E a gente observa que fora do Brasil, não, é isso mesmo, né? Todo médico tem esse conhecimento, e aí ele vai pesar se naquele momento ele precisa do antibiótico, do antiviral, ou se ele vai usar prata coloidal, ou se ele vai usar uma homeopatia, ou se ele vai usar alguma substância antroposófica, enfim.
ele tem todo esse arsenal à disposição, né? Isso é fantástico, né? Existe uma divulgação hoje, doutora Andréia, sobre o preconceito, né? Uma luta realmente contra o preconceito. E a gente pode falar nessas áreas também contra preconceito, né? Porque é apenas preconceito, porque muitas delas, por exemplo, se a gente for abordar mais o tema visto com o álbum, ele é vastamente estudado, né? Então, são muitos estudos, né, já comprovando a eficácia dessa medicação em ser humano, inclusive. Né? Então, se alguém fala, poxa, mas isso não funciona, isso é preconceito. Né? A gente pode falar, em muitos casos, né, e não todos, ter uma conversa baseada em evidência. Isso aí. E, bem, vamos falar, doutora Ana, está por aí? Bem, deixa eu ir apresentando a doutora Ana. Doutora Ana Catarina, médica veterinária, e é uma cientista hoje, né, que faz aí um trabalho lindo de investigação e um doutorado com a base aí no estudo de... Fala um pouquinho mais, doutora Ana, se ela tem muito mais argumento e muito mais conhecimento para falar sobre esse seu estudo do visco, que eu acho lindo. É uma coisa que sempre me chamou a atenção, né? Nós temos aí uma amizade de algum tempo, e eu sou muito grata, eu sempre falo que eu sou muito grata ao seu trabalho, porque você nos dá armas para poder trabalhar, né? Armas que justifiquem o nosso trabalho e que nos dê alternativas de tratamento lindas, fantásticas aí para os nossos pacientes, né? Fala um pouquinho mais sobre o seu trabalho, doutora Ana. Bom, como a gente já conversou, né? Eu comecei a estudar realmente o visco, e como o Micael falou, que a planta, uma das plantas mais estudadas dentro da antroposofia era o viscum album, e eu me apaixonei pelo viscum album, mas eu me apaixonei por ele, eu não conhecia ainda, mas eu comecei a tratar os meus pacientes. Então, eu vi os efeitos fantásticos que o viscum apresenta, né? Provoca nos nossos pacientes, a melhoria de qualidade de vida e, enfim, a sobrevida. E daí eu puxei meu doutorado. E eu só queria trabalhar com viscum, mas eu queria porque queria. Não tinha essa de trabalhar com outra coisa. E foi muito difícil, né? Entrar no doutorado, ser aceita por uma escola aqui no Brasil convencional, porque eu tentei fora, também não consegui. Enfim, fui aceita e eu queria saber o porquê que o meu medicamento, o meu viscum, fazia tanto efeito, né? Eu já tinha um medicamento, mas eu queria saber qual eram as vias de fato que ele provocava aquele efeito no meu paciente. E com o doutorado a gente conseguiu as confirmações, óbvio que existe um caminho gigantesco para que isso seja, né? Porque o viscum são inúmeras substâncias que existem nele. Até que a gente vai estudar tudo, é muita coisa. Mas a gente vai na mesma linha. Tem um trabalho, inclusive, que foi aprovado hoje para a revista, que é um trabalho super legal, super, assim, com peso científico muito grande, é um divisor de águas mesmo, para que as pessoas se convençam e não tenham mais dúvida alguma sobre o visco homeopático. A gente recebeu a notícia hoje, a gente está super animado, porque esse trabalho é, assim, a base do meu doutorado, e foi aprovado hoje. Então, em breve a gente vai ter ele, para que a gente possa, né, conversar sobre, que os prescritores olhem direitinho uma palhinha para a gente aí do que é esse trabalho, o que vocês concluíram nesse trabalho, Ana? Então, a gente concluiu que, como já tem um trabalho, né, em célula tumoral, que eu comentei na nossa última live, em osteosarcoma, e em célula de carcinoma mamário, que o viscum tem predileção pela célula tumoral. E a gente comprova que ele é citotóxico e que ele tem essa predileção. Então, assim, aquele outro trabalho que a gente publicou era uma prévia. Agora, nesse, a gente consolida tudo. Então, vai estar disponível na internet, vai estar aberto. E quem tiver mais interesse
pode acessar, pode abrir. Eu acho que é super legal a gente sempre conhecer algo mais e ter certeza que aquilo com que a gente trabalha, a gente prescreve, é um medicamento comprovado cientificamente. E esse trabalho de vocês é com o visco homeopático, não é ele, não é o filtrado. E aí a gente comprova, né? Que as pessoas falam, não, a homeopatia não funciona. Funciona, gente, não precisa ficar mais com isso, tendo essa ideia. Funciona, está comprovado, mata a célula, e é fantástico. Então, acho que esse é o caminho, né? O caminho da ciência. Então, e fora do Brasil? Desculpa. E fora do Brasil, Ana, como é que você observou isso? Você está sempre fora do Brasil também, né? Faz parcerias aí com outros laboratórios fora daqui. Como é que você percebe esse trabalho fora daqui, com homeopatia, com antroposofia? Como que foi o seu contato fora do Brasil? Bom, meu contato foi através da Inject Center, né, que é parceira hoje de um grande laboratório, que foi o primeiro laboratório que fabricou o Viscum albo no mundo, que é o Iscador, na Suíça, e um outro laboratório, que é a Vala, e eles têm um apoio à pesquisa muito grande. Então, eles incentivam muito a pesquisa científica, e isso eu achei fantástico. Assim, algo que é muito importante hoje para os laboratórios, né? Os laboratórios precisam ter essa veia, esse braço da pesquisa científica, né? O departamento de pesquisa e desenvolvimento. Então, isso me surpreendeu muito nos laboratórios, que são laboratórios homeopáticos e antroposóficos, e eles têm essa veia, eles têm esse braço e eles prezam por isso. Então, ou seja, não é uma coisa simplesmente feita, porque faz efeito, não. Eles realmente querem ir atrás da ciência, da comprovação de que aquilo funciona e por que aquilo funciona. Então, isso eu achei muito importante e me deu muito mais fomento para poder pesquisar o viscum homeopático. Então, isso fomentou um pouco a minha pesquisa. Por que eles podem e a gente não pode? A gente pode sim. Isso mesmo. Oi? Então, a gente pode sim. E eu acho que é mais ou menos nesse caminho que a gente vai, né? Ana, hoje o que se utiliza de viscum? Ana e Dr. Michael, depois eu quero que fale um pouquinho também dos tipos de viscum que a gente tem, que tem aqui no Brasil, dos homeopáticos, quais que já foram desenvolvidos, e como é que funciona aí esses tipos de viscum? Bom, a gente tem, se não me engano, 7 potências diferentes, né, no Viscum Album, hoje, que é D2, D3, D6, D9, D12, D30 e 200CH, ou seja, nós temos 7 mesmo. Todas elas foram testadas in vitro e eu utilizo essas potências todos os dias em vivo e eu tenho resultado com todas as potências. Efeito colateral, você observa, doutora? Não, nenhum. O que ele faz é febre. Febre em alguns pacientes. Eu diria que o visco homeopático, na minha prática clínica, fez febre, acredito que em 20% dos pacientes. Até um pouco menos. Mas é uma febre autolimitante, cerca de 24 horas ela não tem mais, ela não persiste. Então, os meus pacientes, eu não tenho mesmo relatos de efeitos colaterais. Certo. Ana, e eles utilizam fora do Brasil essa mesma diluição que você usa aqui, essas apresentações, ou isso é uma coisa exclusiva que vocês desenvolveram aqui no Brasil? Não, isso é uma coisa exclusiva aqui no Brasil. Sim. Lá fora eles utilizam miligramagem em geral, mas a antroposofia ainda usa na escala decimal. Em alguns laboratórios usam na escala decimal. Doutor Michael, conta para a gente como é que funciona aí o viscum, como é que vocês utilizam aqui no Brasil e fora. Então, aqui no Brasil a gente tem dois tipos básicos, né, de viscum album, preparados de viscum album antroposófico.
né? Nós temos o suíço e nós temos o alemão, né? Esse que a doutora Ana Catarina comentou é o suíço, né? Desse suíço nós temos 5 potências, da mais forte D1 até a D5, e vindas de 4 plantas diferentes. Então são 4 subespécies de visco: abeto, pinus, quercus e da macieira. Então, se a gente multiplicar 5 vezes 4, 20. Então, desse suíço, nós temos 20 tipos de viscos diferentes, 20 preparados de viscos diferentes. Uma pergunta interessante que você fez, né, sobre efeito colateral. É uma característica, né, desse visco suíço, ele gerar mais efeito colateral. Por quê? Pelo fato dele ser fermentado, né, as viscotoxinas ficam muito mais em maior quantidade com relação às viscolectinas, né, gerando maiores inflamações, reações flogísticas. Então, assim, é até um parâmetro de acompanhamento clínico de um paciente se a gente está tendo resposta positiva ou não. Então, por exemplo, a gente está fazendo viscoterapia no paciente oncológico. Eu escolhi, por conta de ter lido alguns artigos, o viscum fermentado do abeto, subespécie do abeto, dinamização D2. Eu indiquei para ser aplicado 2 vezes por semana, subcutâneo. Se o paciente não apresentar nenhuma resposta flogística, o que é resposta flogística? Resposta inflamatória. Dor, calor, rubor, edema. Se não apresentar nada disso, é um sinal de que precisa aumentar essa dosagem. Tem que aparecer sinal flogístico, né? E, por exemplo, existem estudos de fisiologia humana que mostram que o organismo humano possui um ciclo circadiano. O que é circadiano? Em latim, de acordo com o dia, cerca do dia. É um ciclo de temperatura. Nós temos temperaturas maiores durante a manhã e temperaturas menores no período da tarde e à noite. O paciente oncológico, normalmente, ele perde esse ciclo de temperatura, né? Então, ele normalmente se mantém com a temperatura um pouco mais baixa e constante. E uma frase interessante do Rudolf Steiner, fundador da filosofia antroposófica, é que uma das metas do visco é cobrir o indivíduo com um manto de calor, né? Então, assim, ele fala de uma forma filosófica, mas hoje, cientificamente, a gente entende isso, né? Então, o que ele estava falando lá com esses termos, né? O uso eficaz do visco álbum, ele tem que gerar sinais inflamatórios no indivíduo, né? Então, isso é importante. Tem outra frase bem audaz, né, do próprio Rudolf Steiner. Ele fala que uma outra meta do visco álbum é substituir o bisturi do cirurgião, né? Então, assim, tamanha a confiança que ele depositou nesse preparado, né, no preparado antroposófico, né? Então, existem algumas diferenças, né, entre o preparado antroposófico e homeopático, né, mas, a princípio, a utilização ela é muito semelhante. E algo que a doutora Ana Catarina falou, que é muito interessante e importante no estudo do visco álbum, é o seguinte: é a especificidade dessa planta e das substâncias dela, né? Então, já fizeram vários estudos em seres humanos saudáveis. E, muitas das vezes, o ser humano saudável, quando utiliza visco álbum, tudo bem que ele vai apresentar uma reação inflamatória, mas essas substâncias não vão agredir nenhum tecido saudável. Agora, se existe um tecido tumoral, é o que a doutora Ana Catarina falou, essas substâncias têm uma inteligência fantástica de descobrir essas substâncias e ser tóxica especificamente contra essas substâncias. Então, notem que é uma grande diferença de uma quimioterapia. Eu não estou falando que a gente vai substituir um tratamento convencional, normalmente a gente faz em paralelo. Mas existe uma inteligência do medicamento, ela vai especificamente onde precisa. Mas a gente pode falar também de benefícios no corpo humano inteiro. Por exemplo, aumento de beta-endorfina em indivíduos que estão usando preparados de visco álbum, né? Então, o que isso reflete na clínica? É um paciente mais bem-humorado, uma sensação de bem-estar muito grande, por conta disso, né? Então, resumindo, o tratamento integrativo com preparados de visco álbum melhora a qualidade de vida, tem efeito citotóxico específico para células tumorais, sim. E interessante também, muitos estudos foram feitos, como eu falei, em paralelo ao tratamento convencional,
e eles mostram que pacientes em tratamento quimioterápico, radioterápico, e em paralelo, utilizando o Viscum-Album, essa medicação Viscum, ela protege o corpo humano desses tratamentos convencionais, ou na maioria das vezes de quimioterápicos, e existem estudos mostrando que eles potencializam a ação do quimioterápico no organismo. Olha que interessante. Né? Então, assim, é benefício que não acaba mais. Né? Isso sem falar dos usos off-label do Viscum-Album, que são vários. Né? Então, por exemplo, no hospital, na Fielder Clinic, onde eu fiquei a maior parte do tempo lá na Europa, na pediatria eles utilizavam preparados de Viscum-Album para tratar crianças com esquizofrenia, para tratar crianças autistas também. Hoje para mim, até faz sentido, né, o uso em doenças potencialmente autoimunes. Né? Então, o uso off-label? Tem estudo científico? Eu nunca li. Né? Mas na prática clínica de muitos médicos europeus e muitos médicos brasileiros, isso é utilizado e com respostas clínicas muito interessantes. Interessante. Eu vi também que eles utilizam muito, faz parte até de alguns protocolos, né, doutor Michael, em alguns países da Europa, para melhorar os sintomas da quimioterapia, né, vômito, inapetência. Então, os pacientes que utilizam junto, eles se alimentam normalmente, eles não têm essas reações, que é o que a gente fala, que às vezes é o que acaba matando o paciente, não é a doença em si, né? A maior parte, mais de 50% dos pacientes oncológicos, eles vão a óbito por desnutrição mesmo, por falência dos órgãos, por desnutrição. Então, o fato de você ter uma substância que vai dar um suporte, que vai facilitar com que esse paciente tenha um aporte nutricional, imagina, é a resposta para tudo. E eu falo isso com conhecimento de causa. Minha mãe teve 2 cânceres, minha mãe teve linfoma de Hodgkin, depois ela teve um câncer de mama, e esse era um problema muito importante. Foi aí até que eu descobri as terapias injetáveis, porque minha mãe não se alimentava, vomitava, enjoava de tudo, enjoou de água, depois enjoou de água com gás, depois enjoou de água de coco. Aí não tinha mais o que tomar, né? E fora alimentos que também não se alimentavam. Então, você vê a pessoa definhando, literalmente, tomando medicações pesadíssimas, tendo efeitos colaterais gravíssimos, vomitando e tendo diarreia e com lesões orais durante 7 dias, 10 dias. A hora que a pessoa começa a melhorar, ela tem outra sessão de quimioterapia. Então, como é que o corpo vai combater aquela doença? Ele não tem forças para isso. Então, eu acho que essa função do Viscum de dar esse suporte para que o paciente consiga fazer o tratamento de quimioterapia é uma das coisas que mais me encanta dentro do Viscum aí, que é uma função que eu conheci, infelizmente depois, não teria utilizado com a minha mãe, com certeza. Doutor Micael, pode falar, doutora. Corroborando, Micael, com o que você falou, o Viscum, ele faz a liberação de algumas interleucinas inflamatórias, e esse é o motivo dele causar essa inflamação leve no organismo. E com relação também ao uso off-label, nós já temos 2 trabalhos no PubMed tratando sobre doenças autoimunes e a utilização do Viscum. Então, para quem quiser ter acesso, pode entrar no PubMed e digitar Autoimmune Disease e Viscum-Album ou Mistletoe, e já vai ter resultado. Muito bom. E resultados benéficos. Esses trabalhos incentivam a utilização de Viscum nesse tipo de doença. Doutor Micael, que outras substâncias antroposóficas o senhor costuma trabalhar de forma injetável? O Viscum o senhor faz injetável, faz via oral também ou não? Somente injetável? Viscum só injetável. Viscum só injetável. Eu já até... Na verdade, quando eu fiz minha formação em medicina antroposófica lá na Alemanha, eu conheci na minha turma tinha uma médica da República Tcheca. Então, assim, falando em contraindicação do Viscum-Album, uma das contraindicações do Viscum-Album são pacientes com tumores cerebrais, né, por conta do potencial risco inflamatório, né, peritumoral e aumento da pressão intracraniana. Enfim,
Mas essa médica comentou de um médico da República Tcheca que tinha vasta experiência no uso de vis com álbum oral. E eu levei isso comentei isso com alguns pacientes, né, com tumores, né, cerebrais, naturalmente sempre em paralelo ao tratamento convencional, e não tive boas respostas, né? Não sei se foi porque é oral, né, ou se realmente não teria o que ser feito. Mas eu já tentei também o uso de vis com transdérmico, não gostei dos resultados. Então, por exemplo, tem mães que não querem que a criança seja espetada, né? Então, eu já tentei a transformação, né, das ampolas em gel transdérmico, não gostei dos resultados. Porque, por exemplo, laboratorialmente a gente acompanha que os pacientes que estão em uso de vis com álbum, pode ocorrer um leve aumento dos eosinófilos, né? Muitas vezes nem gerando eosinofilia, mas um leve aumento. Então, é um dos indícios também, né? Então, com transdérmico, com oral, eu nunca vi reações flogísticas que a gente considera positiva, mudança em eosinófilo. Então, assim, realmente é injetável, e Steiner já tinha dado essa pista, né? Segundo ele, tem que ser injetável. E respondendo a outra pergunta sobre outros injetáveis, sim. O que eu acho muito interessante, né, no uso dessas medicações é a possibilidade de associação entre várias substâncias, né? Então, a gente pode utilizar injetáveis exclusivamente antroposóficos, mas podemos utilizar medicamentos homeopáticos também com raciocínio antroposófico. Isso é totalmente possível e é praticado pela maioria dos profissionais aqui no nosso país. Aqui no Brasil nós temos uma variedade de injetáveis antroposóficos muito reduzida, né, e de homeopáticos muito mais abundante, né? Então, por exemplo, um paciente com esteatose hepática, né, eu posso utilizar uma medicação, o fígado rim homeopático, que é fantástico, né, o Taraxa com glicopódio, né, ou APIS, né, eu gosto muito de utilizar APIS, D4, por exemplo, homeopático, né, e a gente pode sempre associar, né? Então, por exemplo, nesses pacientes que eu quero um estímulo da função hepática, né, sabendo que o fígado ele tem uma função maior no período noturno, eu vou indicar esse conjunto de injetáveis no período da noite, né, injeção à noite. Agora, o vis com alba, esse é um detalhe muito importante, né? Toda vez que utilizarmos a terapia com vis com alba, ela deve ser feita no período antes do meio-dia, né, respeitando o nosso ciclo circadiano de temperatura, né, humano. Né? Então, o Steiner já tinha falado isso, né? Eu tenho uma literatura, tá até em alemão, né, que indica o uso do vis como sendo mais eficaz, né, no período antes do meio-dia. Para mim, ele falou, poxa, mas isso não tem sentido, né? Até chegar numa outra literatura que correlacionava com essa questão fisiológica. E, bom, é isso. Né? São opções infinitas, né? E assim, uma outra diferença que eu acho interessante comentar, aqui no país, a gente normalmente indica uma frequência de aplicação desses injetáveis 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Desculpa, estava me ligando. Agora, lá na Europa, né, nos hospitais, eu vi assim, injeções 3 vezes por dia. E uma coisa muito legal também, que eu via muito, né, eu fiz amizades na enfermagem, na medicina, quanto mais próximo do local do problema, melhor o resultado. Então, por exemplo, quando eu estava lá na Alemanha, eu estava com uma desidrose e a enfermeira amiga minha me aplicou alguns injetáveis aqui, nos locais da desidrose, no dedo, subcutâneo. Né? Então, assim, eu recebi a aplicação aqui, né, submandibular, temporal, enfim, sempre em locais muito exóticos. Né? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é braço, coxa, barriga e glúteo. Acabou. Lá não. Lá, assim, é o corpo inteiro, talvez exceto globo ocular, né? Mas se aplica no corpo inteiro, na boca, na gengiva, enfim, onde você imaginar. Tumor de mama é na mama, subcutâneo perto do tumor, tenta fazer intratumoral. Eles têm muita prática nisso. 2, 3 vezes por dia. 2, 3 vezes ao dia. E, doutor, sempre vai ser subcutâneo essas substâncias? Não. Então, assim, normalmente é utilizado subcutâneo, mas pode ser utilizado endovenoso também. Né? O uso endovenoso ele é bem interessante e seguro com relação ao vis com álbum e com relação às outras medicações, que podem ser usadas isoladamente
ou serem utilizadas em associação, quando a gente vai fazer uma avaliação sistêmica do paciente e não vai querer apenas aquela atuação pontual, por mais global que seja, por exemplo, visto com álbum. Né? Então, um paciente com tumor e com metástase hepática. Por que não utilizar medicações que vão tonificar a função hepática? Né? Algumas eu já comentei aqui. Né? Então, a gente vai realmente criando tratamentos individualizados, personalizados para os pacientes. Isso é um artesanato. Né? Então, por mais protocolos que existam dentro da nossa área, né, da área de todos os profissionais, um tratamento adequado ele sempre é artesanal. Né? A gente tem que avaliar o paciente, avaliar o exame laboratorial, história, quais são os sintomas, e a gente desenha um tratamento mais adequado para ele. Sabe, doutor Micael, eu tenho um curso de injetáveis e o que a gente prega assim, nesse curso, e o que a gente quer com que os médicos comecem a ter esse raciocínio na hora de criar esse protocolo. Porque é uma coisa que até uma colega que estudou injetável nos Estados Unidos, ela fala muito para mim que lá ela não aprende a trabalhar com injetável, lá ela só aprende bioquímica. Eles chegam e falam assim, olha, o complexo, a vitamina B12, ela faz isso, 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 isso. Então, ela explica toda a bioquímica da substância e na hora que você avalia o paciente, você entende, ó, esse paciente está com déficit de memória, esse paciente tem isso, ele tem aquilo, você tem que fazer um raciocínio da fisiopatologia dele e você, a partir daí, vai indicar. Eu acho que a B12 a B12 tem uma função importante para o paciente por conta deste sintoma, porque ela vai atuar nesta célula, ela vai atuar nesse fator, enfim, na mitocôndria, e aí você tem que entender essa fisiologia desse paciente, a fisiopatologia da doença, né, para criar esse protocolo. É uma coisa muito mais individualizada, personalizada. Hoje se fala muito em medicina personalizada, e eu acho que é muito isso, né? Essa história de que a gente vê muito na indústria farmacêutica, né? Então, para que tem uma infecção de garganta, amoxicilina, um comprimido de 8 em 8 horas durante 7 dias? Ok. Mas esse paciente, quantos quilos esse paciente tem? Se ele tem 40 quilos, é uma coisa. Se ele tem 150 quilos, é outra situação. Qual que é a desbiose intestinal desse paciente? Será que ele está absorvendo essa quantidade de antibiótico? E aí, não funcionou, é porque tem resistência. Muitas vezes não é resistência, muitas vezes é a dose, muitas vezes... Existem outros fatores, né, que fazem parte. Então, avaliar esse paciente, entender esse paciente como um organismo vivo, que modifica e que que é um organismo que está em constante evolução, é muito importante para se criar um protocolo, para se criar um tratamento. Eu até utilizo, e até no curso a gente fala muito sobre os protocolos prontos, né? Existem vários protocolos no mercado que nos dão uma direção, mas o interessante é que o médico sempre vá criando os seus protocolos e vai indicando claro, de acordo com cada paciente, né? Claro. O que eu acho mais importante nisso tudo, né? Antes de, assim, eu falo que a ordem, né, da utilização clínica de qualquer medicação deveria ser a seguinte, né? Primeiro, a gente estuda o produto. Segundo, a gente testa na gente. Terceiro, a gente testa na família. Passou pelas 3 fases, aí vai chegar no consultório. Né? Então, assim, eu te confesso que eu já passei muito mal por conta dessa evolução, dessa minha teoria. Eu posso te dar até um exemplo com injetável. Quando eu fui fazer o curso de medicina antroposófica na Alemanha, imagina, um conteúdo de filosofia altamente denso em alemão. Então, assim, eu tive dificuldade, né, de reter o conhecimento, de conseguir raciocinar adequadamente. E o que eu fazia? Eu tinha um livro gigante, quase uma bíblia, com todos os injetáveis antroposóficos. E eu ficava todo dia lendo ali tudo que tem legal. Aí chegou no início do curso, falei, não, eu estou precisando de alguma coisa para melhorar meu foco, estou ficando fadigado aqui. Cheguei numa medicação, inclusive da Vala, Cerebrum Aurum. Nossa, esse aqui é para mim, vai ativar o meu cérebro. Beleza, comprei, né, lá eu como acadêmico de medicina, estudante de medicina antroposófica, eles venderam para mim. Né? Apliquei primeiro dia, nada. Segundo dia, nada. Terceiro dia, apliquei pela manhã. Nossa, parecia que minha mente tinha aberto. Né? Acompanhei legal a aula, agora chegou a noite, não dormi. Né? Eu fiquei vários dias sem dormir,
né, efeito colateral da medicação. Isso porque uma medicação antroposófica, homeopatizada, foi terrível. Eu demorei vários dias para voltar a ter um sono regular. Né? Parecia que tinha ligado a chavinha, mas não queria desligar no período da noite. Funciona, né? A prova está aí, funciona. É demais. Doutora Ana, fala um pouquinho da sua experiência com as outras substâncias também, o que a senhora costuma usar? Nós já estamos chegando no nosso finalzinho, mas fala um pouquinho mais da sua experiência aí com as outras substâncias. Bom, eu faço da minha clínica uma clínica homeopática, na verdade, né? Eu pouco uso antibiótico, eu pouco uso anti-inflamatório ou qualquer outra medicação convencional. Como o Micael falou, eu, na verdade, uso aqui basicamente os injetáveis. Eu sou filha dos injetáveis, né? Costumo brincar que eu sou filha dos injetáveis. Se isso aqui subir no mercado, eu não sei ser profissional mais. Eu não sei medicar, eu não sei fazer nada, porque eu não me imagino mais tendo que prescrever uma medicação convencional. Obviamente, quando eu preciso prescrever um antibiótico, eu prescrevo. Esses dias eu estava fazendo anamnese e aí a pessoa falou assim, doutora, aquele anti-inflamatório comum. Aí eu, comum qual? Não sei. É um que é corticoide. Prednisônio. Ah, tá, bom. Tudo bem, mas eu, para lembrar, péssima. Justamente porque não está na minha rotina, não está na minha diária. Agora, se me disser, um anosvômico, uma beladona, um Apson, né? Aí é muito mais interessante. Mas... eu passo por isso também. Oi? Eu passo por isso também. Aquele remédio com a caixinha... Assim, eu não falo, mas eu também, né? Não faz parte da minha prática, né? Na verdade, a gente tenta tirar isso. A gente esquece. Mas, bom, agora eu me perdi, perdão. As substâncias que você usa. Sim. E então, como não está na minha rotina, eu realmente não lembro. E aí, quando a gente vai ver, tem um monte de classes novas de antibiótico, né? E você olha e fala, nossa, e chega um paciente para você que chegou com um antibiótico, aliás, com um nome de medicamento, você fala, nossa, mãe, não conheço. Quando você vai olhar na internet, tá, é aquele, mas olha só, saiu uma derivação e tudo mais. Então, assim, é toda uma questão. Mas, com relação a homeopatia injetável, eu realmente sou engajada, estou pela causa, como a gente tinha falado na nossa reunião, né? Estamos pela causa e eu fico em cima do PubMed todos os dias. Todos os dias é um exercício que eu tenho. Eu chego no consultório, eu abro o computador, ligo o computador, abro a internet, eu entro no PubMed e vou procurar com os nomes específicos se saiu algum trabalho mais novo, mais recente, alguma publicação sobre homeopatia. Então, eu estou sempre estudando, procurando e vendo o que há de mais novo de comprovação em si. E justamente porque eu uso isso bastante no consultório e na minha pesquisa, né? Porque a gente precisa... Oi? Oi, Ana. Oi. Voltou? Tô te ouvindo, pode falar. Porque a gente precisa também nortear a nossa pesquisa com relação ao que já saiu. A parte das comprovações que nós já tivemos, né? Dos papers mais recentes. Então, não é simplesmente um achado e faz efeito. Não, ele é hoje comprovado. Então, a gente lida com medicações comprovadas. Ok. O que eu acho que é mais legal frisar nisso tudo, né, que a doutora Ana Catarina disse, são comprovadas e seguras e eficazes. Né? Então, não adianta ser comprovado se não tem resultado. Né? Então, assim, o mais importante é esse, né? É seguro e eficaz. Eu acho que isso resumiria toda a nossa conversa. Exatamente. A segurança é mais comprovada, né, Micael? E, assim, o efeito delas, né? A gente não tem nem o que discutir, realmente. Não tem o que discutir. Não tem o que discutir. Se a gente fosse começar a comentar casos clínicos, né? Tenho certeza que vários casos clínicos, entre aspas, incuráveis ou, entre aspas, terminais pelas práticas convencionais e se tornam
pacientes totalmente tratáveis, né, e com ótimos resultados clínicos, né, e de maneira muito segura, né, muito simples, na verdade, né? São medicações simples até demais e talvez por isso exista um espanto, né? Mas como assim? Essa esteatose hepática melhorou assim rápido? Né? Esse câncer aí, que era esse paciente terminal que já estava abrindo o caixão, agora está andando, como assim? Né? É que às vezes o organismo precisa fabuloso. só de um toque, um De um simples toque, toque, né? Para Sim. voltar à sua atividade normal. Então, e já está tão desgastado, né? Que às vezes com um simples medicamento ressoa e pronto, a gente tem ali a melhora clínica do paciente, fantástica, um paciente que volta a comer, se alimentar, a dormir tranquilamente, enfim, e aí a gente tem assim, a gente olha e fala assim, nossa, olha como melhorou, meu Deus, olha só que beleza. Então a gente fica muito surpresa e se apaixona, né? Se apaixona, claro. E assim, a gente vê claramente hoje uma tendência de uma escola filosófica antiga, né, chamada escola nihilista, que acreditava que o ser humano ele possui capacidade de autocura e não merece tratamento. Né? Então, hoje, o que se faz? Tapa o buraco. Ah, falta hormônio? Repõe. Falta isso? Tá com bactéria? Mata a bactéria. Mas o que se faz pelo ser humano? O que se faz, por exemplo, por um órgão que está precisando de um apoio, de um suporte, igual a doutora Ana Catarina disse? Eu brinco, por exemplo, que o corpo ele dá sinais, igual o peru sadia tem aquele pininho. É a mesma coisa. Né? Então, assim, se o pininho levantou, você não vai fazer nada? Você não vai tirar aquele peru do forno? Vai queimar. Né? Então, assim, é a famosa conduta expectante. Eu tenho pavor desse nome. Né? Então, por exemplo, o paciente tem um tumor benigno, você vai esperar aquilo virar maligno? Não. Vamos começar a tratar. Né? Tudo bem que agora, nesse momento, não tem indicação de quimioterapia, radioterapia ou de extirpar, porque é algo simples e pequeno, né? Mas vai ficar esperando sem fazer nada? Está errado. Né? Se a gente for trabalhar, inclusive, baseado em evidência, né, a gente tem muita ferramenta, e não é pouca, não. E com os injetáveis, bastante. Aqui a gente tem várias. A principal delas, Viscum Album. Mas se a gente for pensar, tem apis, se dependendo do perfil psicológico do paciente, tem Hipérico, tem Aurum, tem Prata, enfim. É uma variedade absurda de possibilidades. E nós somos condicionados, né, doutor Micael, a raciocinar dessa maneira. Um exemplo que eu costumo dar, que eu falo no meu curso, falo para os médicos, é a história do peixe do aquário, né? Que o peixe tem lá um tumor, ele mora num aquário sujo, cheio de lama, água turva, aí você tira o peixe lá de dentro, tira o tumor dele e joga ele de novo dentro daquela água suja. Então, a medicina hoje, que a gente conhece, nós somos condicionados a tratar dessa forma. Esses dias eu ainda estava lendo um médico fazendo um comentário muito interessante sobre esteatose hepática. Ele virou para um paciente e falou assim, olha, bem, você tem esteatose, agora a gente tem que fazer mudança de vida. Não, doutor, eu quero um remédio. Ele quer um remédio para tratar a esteatose, mas ele não quer mudar o estilo de vida. Então, e é essa medicina que nós aprendemos, é assim que nós estamos condicionados a trabalhar, e é assim que os pacientes estão condicionados hoje, né? Então, é muito mais a medicação do que o equilíbrio do seu organismo, do que a alteração, mudança de hábito de vida, né? Claro, isso tudo é muito importante, né? Então, assim, a gente já começa a diferenciar dois perfis de pacientes. O paciente que quer ser curado de maneira totalmente passiva, né? Que ele quer uma pílula milagrosa que a gente tem certeza que não existe, mas ele quer. E tem aquele paciente que realmente ele quer se curar, ele realmente quer se cuidar, quer se conhecer. Então, ele vai nos buscar, ele vai buscar, junto com um tratamento desses, mudar o que está patrocinando esse problema. Eu comentei, por exemplo, esteatose hepática, ou se a gente for falar de câncer, diabetes, qualquer doença, tem injetável para tudo. Mas para tudo tem mudança também, mudança pensamental, de sentimento, de estilo de vida, de comida, de exercício, de tudo. Né? Integrativo, porque são muitos tópicos que devem ser modificados para se ter uma resultante superior. É isso mesmo. E nós precisamos conversar mais sobre isso. E nós precisamos passar mais a parte teórica também, né, doutor Micael, doutora Ana, para os médicos, para os veterinários que estão nos acompanhando hoje aqui. Então, a gente vai fazer uma próxima live e uma próxima aula, na verdade, e a gente vai conversar um pouquinho mais
sobre essa parte prática e mais introdutória, né? Nosso objetivo aqui é primeiro convencê-los de que mesmo que você, médico ou veterinário, você trabalhe de forma tradicional, é possível você introduzir a antroposofia, a homeopatia, essa mudança aí de pensamento e tratar esse paciente de forma integrativa, de forma personalizada e com foco aqui nos injetáveis, que é o que a gente gosta e a gente vê muito resultado, né? E a gente vai estar proporcionando aí outras aulas, né, doutor Micael, doutora Ana, e está conversando de forma mais objetiva aí sobre esses temas. E é muito importante para nós o feedback de vocês, o que vocês querem fazer. Então, nós vamos abrir aí, vamos eu, doutor Micael, doutora Ana, vamos abrir caixinhas de perguntas lá no nosso Instagram e fiquem à vontade para nos mandar os temas que interessam para a gente poder programar as próximas aulas. Perfeito. Né, doutor Micael, doutora Ana? Muito obrigado também, foi muito bom. Bem, vamos finalizando aqui, então. Eu primeiro queria agradecer, para mim sempre também é um super aprendizado aqui com vocês, e nas próximas aulas espero também ampliar aí meus conhecimentos. Vou mandar umas perguntas também, doutor Micael. É joia, fique à vontade. A homeopatia é um universo que eu já tenho conhecimento e eu estou ficando apaixonada pela antroposofia, porque é uma mudança de pensamento mesmo, né? É uma mudança de estilo, não só aí de medicamentos, mas de tudo que envolve o ser humano, né? Nós somos muito... Segundo uma grande amiga minha, dá um nó na cabeça, mas dá para aprender. Não é à toa que meu cabelo já está meio com nó aqui. A gente começa a entender o ser humano e ver que é muito mais, né, do que física e química que nós estamos acostumados a observar, né? Doutora Ana, muito obrigada também pela sua participação e a gente se programa aí para a próxima aula, né? Tá joia, Andréia, muito obrigada. Eu agradeço o convite. Um beijo. Obrigado, Ana. Obrigada, Micael, é mesmo. Obrigada, Micael. Obrigado, Andréia. Não, eu não falei, eu falei. Obrigado a vocês duas, foi um prazer falar com vocês aqui. E a gente vai se estruturar para fazer uma nova live. É isso aí. Dentro dos assuntos, né, que sejam mais pertinentes. Então, tá bom. Perfeito. Vamos aguardar aí as perguntas de vocês, viu, pessoal? E a gente programa aí para a próxima semana a gente fazer uma aula especial de introdução aos injetáveis antroposóficos e homeopáticos. Tchau, tchau, gente. Uma boa noite. Tchau, tchau.